Olá, amigos! É bastante provável que, se você perguntar para uma pessoa nos dias de hoje sobre a existência de dragões, ela vai achar que você enlouqueceu. Sério? Que dragões? Será que alguém acredita nessas histórias em pleno século XXI? Bem, talvez as histórias de dragões sejam apenas mito mesmo. Mas, se você olhar com cuidado, até mesmo hoje em dia é possível encontrar criaturas que parecem descendentes desses poderosos lagartos. Eles só não têm asas, quer dizer, alguns têm até isso. Não acredita? Temos provas. Sente-se à vontade e começaremos. Lagarto espinhoso. Este lagarto incomum vive na África do Sul e ele se parece muito com uma pinha? Sim, parece uma pinha, com patas e cauda que decidiu correr rapidamente sob os fortes raios de sol na África. O lagarto espinhoso prefere se instalar em lugares com fendas rochosas, onde pode se esconder rapidamente em caso de perigo. Há um segundo, esse descendente dos dragões estava sentado em uma pedra, e um segundo depois, ele já desapareceu em uma direção desconhecida. Este animal se adaptou perfeitamente às diferenças de temperatura, características das regiões desérticas. Ele suporta sem problemas as temperaturas de mais de 40 graus Celsius durante o dia e o notável frio à noite. Esse réptil vive tanto em regiões selvagens quanto próximo aos humanos, de quem não tem medo nenhum. Algumas pessoas até têm lagartos espinhosos como animais de estimação. Em latim, esse animal se chama Smaug. Isso não lembra nada? Sim, o gênero desses lagartos foi batizado em homenagem ao dragão do livro O Hobbit, de Tolkien. Assim como os lagartos espinhosos, o Smaug vivia debaixo da terra e era coberto por uma forte armadura. Além disso, o escritor nasceu na província do Estado Livre, na África do Sul, justamente onde é encontrado este réptil. Vai saber, talvez o dragão Smaug teria uma aparência completamente diferente, se não fossem por esses lagartos estranhos. Hidrossauros. Todo dragão que se preze precisa ter não só asas, mas também uma bela e poderosa cauda, justamente como a dos hidrossauros. A natureza lhes deu uma aparência chamativa e peculiar. Ao longo da cauda, costas e pescoço desses lagartos há uma crista escamosa, que nos machos se transforma em uma dobra da pele. A altura desta crista é bastante grande e pode chegar a uns 10 centímetros, razão pela qual costuma ser comparada com uma vela. Os próprios lagartos são bem grandes. Não são aqueles répteis minúsculos, não. Em média, o comprimento do seu corpo vai de 70 a 80 centímetros, mas alguns exemplares podem chegar a ter mais de 1 metro. Geralmente os hidrossauros se estabelecem em matas densas às margens de rios e lagos. Para se fundirem com as florestas, essas criaturas têm uma cor perfeita para camuflagem. Eles costumam ter tons de marrom e verde oliva, misturados com um verde mais pronunciado no pescoço e na cabeça. Linhas e manchas irregulares formam um padrão, ora malhado, ora quadriculado, nas costas e nas laterais do réptil. Os hidrossauros são realmente bonitos, se você, é claro, conseguir vê-los. Além de seus predadores selvagens, os habitantes locais também costumam caçar esses lagartos. Assim, esses répteis têm do que se esconder. No entanto, a semelhança com o dragão e o seu tamanho impressionante não deixam esse lagarto agressivo, não. Esta criatura é indefesa e extremamente assustada. Mesmo escondido no fundo de uma lagoa, os hidrossauros podem se tornar presas fáceis para os caçadores, se caírem acidentalmente em alguma rede. Se alguém tentar pegar esse lagarto com a mão, ele provavelmente se renderá sem lutar. Dragão de Komodo. Esses enormes lagartos são chamados de dragões de Komodo, o que por si só já é um motivo para que eles estejam na nossa lista. Eles são considerados os maiores lagartos do mundo e, além disso, são realmente perigosos para os seres humanos. Não, eles não soltam fogo, mas mesmo assim, sem essa capacidade mítica, várias pessoas descuidadas são mortas por eles anualmente. Os dragões de Komodo vivem em várias pequenas ilhas da Indonésia. Inicialmente, o habitat desses lagartos era muito maior, mas os antigos caçadores de dragões fizeram de tudo para reduzi-lo. E até dá para entendê-los, afinal, esse réptil sai para caçar, ele escolhe como almoço a maior presa que puder encontrar. Cavalos, porcos, vacas podem se tornar vítimas desses répteis, talvez até lindas princesas. Não parece razão suficiente? Então contamos outro fato curioso. A mordida dos dragões de Komodo é venenosa. Este veneno é bastante fraco e não desempenha um papel muito significativo na hora de caçar. No entanto, uma pessoa mordida por um lagarto desses pode entrar em choque, perder a consciência e até ficar paralisado. No entanto, se você for atacado por esse lagarto, que geralmente caça búfalos, é provável que o veneno seja o menor dos seus problemas. Mas você deve estar se perguntando como o dragão de Komodo ficou tão grande. Afinal, existem exemplares que medem até 3 metros e pesam 70 quilos. Alguns
cientistas acreditam que o chamado gigantismo insular é o culpado de tudo. Este é um fenômeno em que o tamanho de espécies que vivem em uma ilha isolada aumenta a cada geração. Mas há outra versão que diz que os dragões de Komodo são anões. Há muito tempo, seus enormes ancestrais foram parar nas ilhas e, isolados, diminuíram gradualmente de tamanho. Dragão voador. Todo mundo que pensa que os dragões não existem deveriam ver esses pequenos. O dragão voador é um lagarto da família Agamidae, que vive nas florestas tropicais do sudeste da Ásia. Esses dragõezinhos podem ser encontrados na ilha de Bornéu e Sumatra, na Malásia, nas Filipinas, na Indonésia e no sul da Índia. Os dragões voadores passam a maior parte de suas vidas nas copas das árvores e só vão para o solo em 2 casos: se precisam pôr ovos ou se o seu voo não sair conforme o planejado. Todos os dragões voadores têm mais ou menos a mesma aparência. Eles têm um corpo achatado e fino e uma cauda longa. Nas laterais, possuem amplas dobras de pele que se esticam sobre 6 costelas falsas, que se projetam do lado de fora. Não é tão assustador quanto parece. Quando essas cobras são abertas, se formam umas asas peculiares com as quais esses dragões voam. Na verdade, eles planam no ar por até 60 metros. Mas isso é bastante, especialmente para criaturas desse tamanho. Não é fácil ver os dragões voadores. Primeiro, porque eles são pequenos, e segundo, porque eles se fundem perfeitamente com as árvores devido à sua cor. Dizem que eles podem voar na horizontal e na vertical. Além disso, mudar rapidamente a direção do voo. Crocodilo de água salgada. Talvez os crocodilos possam ser considerados os animais mais semelhantes aos dragões. Claro que não é o caso quando comparamos com alguns desenhos medievais ou filmes modernos, porque aí eles terão apenas os dentes e a cauda em comum. Mas imagine que você é um cavaleiro errante que acidentalmente topou com uma criatura que nunca viu antes. É pouco provável que você pense: este é um crocodilo de água salgada, pertencente à família dos crocodilos reais e à classe dos répteis. Você provavelmente dirá: é um dragão! Bem, vocês entenderam. Os crocodilos de água salgada são considerados os maiores predadores costeiros do mundo. Um macho desta espécie pode chegar até 6 metros de comprimento e pesar 1000 quilos. Um predador realmente enorme que, além disso, também tem a mordida mais poderosa do planeta. Por algum tempo, os crocodilos de água salgada foram caçados ativamente, tanto que praticamente ficaram em vias de extinção. Após a adoção de medidas proibitivas, sua população aumentou significativamente. E agora, as pessoas é que estão em perigo. Os crocodilos de água salgada são os predadores mais altos em seus ecossistemas e são capazes de enfrentar animais até 3 vezes mais pesados que eles. Eles costumam atacar gados e de 1971 a 2013, 106 pessoas foram mortas por eles na Austrália e milhares de outras foram feridas de várias maneiras. Tuatara. As tuataras são lagartos encontrados apenas na Nova Zelândia. Patas curtas e fortes, pele escamosa, cor esverdeada, uma cauda, ou seja, tudo que um lagarto deve ter. Cerca de 200 milhões de anos atrás, os ancestrais das tuataras existiam aos montes, mas desde então a população dessas criaturas diminuiu significativamente. Podemos até dizer que as tuataras não são realmente lagartos, mas dinossauros que diminuíram de tamanho e milagrosamente sobreviveram até os dias atuais. E elas não estão nada longe dos dragões. Uma característica distintiva das tuataras são os espinhos nas costas e na cabeça, o que acrescenta ainda mais semelhanças aos dragões dos mitos. As tuataras também têm um terceiro olho, localizado entre seus 2 olhos normais. A função desse terceiro olho ainda não foi esclarecida. Sabe-se que ele reage a estímulos nas tuataras jovens, mas depois de uns 6 meses de vida, ele é coberto quase que completamente por escamas e se torna quase invisível. Tribolonotus gracilis. A Papua Nova Guiné é o berço de um grande número de animais incomuns, então por que não pode um pequeno dragão aparecer por lá? O Tribolonotus gracilis vive nas florestas tropicais, mas fica bastante confortável também em áreas residenciais. Este lagarto encantador realmente se parece com um dragão em miniatura, faltam só as asas e o fogo saindo da boca. Eles passam a maior parte de suas vidas entre as folhas caídas, embora saibam escalar as árvores muito bem, mas mesmo que um lagarto desses decida subir por elas, ele nunca subirá até o topo da árvore. Troncos caídos e galhos baixos. Estes são os lugares favoritos desses animais. Eles são muito tímidos e geralmente fingem estar mortos, se percebem que não podem escapar. No entanto, o réptil se adapta rapidamente à vida em cativeiro e se acostuma facilmente ao seu dono, que nem no Game of Thrones. Alguns exemplares tornam-se completamente mansos, permitem que façam carinho neles e que os peguem no colo. Às vezes, eles mesmos pedem carinho ao seu dono. Dragão marinho folhado.
Ao contrário da maioria dos personagens do nosso vídeo hoje, esse parente do dragão não é um lagarto. O dragão marinho é um peixe que parece que tem uma sofisticada plumagem. Abundantes aletas translúcidas cobrem seu corpo e oscilam constantemente com o movimento da água, como se fossem folhas luxuosas em uma rajada de vento. Uma verdadeira maravilha exótica. O dragão marinho folhado pode ser encontrado apenas em um canto da Terra, nas costas do sul da Austrália e da Tasmânia. Esse animal é uma criatura muito gentil, que não é capaz de se defender de forma alguma. Por isso, ele precisa se camuflar. É justamente essa a razão pela qual, como resultado da evolução, o peixe ganhou todas essas barbatanas. Temos que admitir que é quase impossível diferenciar essa criatura viva de uma alga marinha flutuando na correnteza. Além disso, este dragão pode mudar a cor de suas folhas. De acordo com os pesquisadores, sua cor muda dependendo da paisagem do mar, da comida ingerida ou até mesmo do estresse. E se a situação se tornar completamente perigosa, o dragão folhado se prende a alguma planta de fundo e fica praticamente invisível. Dragões barbudos. Os últimos animais da nossa lista são os dragões barbudos. É simplesmente impossível não mencionar esse lagarto quando se trata de dragões da atualidade. Os dragões barbudos são típicos da Austrália, mas hoje em dia são mantidos como animais de estimação em todo o mundo. Isso ocorre porque esses lagartos são muito fáceis de domesticar, são pequenos, engraçados e mais fáceis de cuidar do que algumas outras espécies. Por exemplo, os dragões barbudos são onívoros e podem comer desde insetos até um dente de leão. Eles também são capazes de aprender e ficam incrivelmente legais com fantasias com asas.